Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Zoe Faria e esse é o programa Testemunhar. É um programa onde as histórias e os testemunhos que são contados e relatados aqui comprovam o poder transformador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje nós temos mais um convidado aqui conosco. Ele é um amigo meu, mas também ele já é um colega nosso, já é um parceiro nosso que faz parte aqui também da nossa amizade, um pouco assim do nosso companheirismo, que é o nosso amigo Pedro. E aí, Pedro, como é que tá hoje? Tudo bem? Tudo beleza, Osmar? Graças a Deus, tá tudo bem. Certo. Vou dar uma pausinha agora no Pedro, porque eu quero convidar você nesse momento para que, se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever e já começa agora e deixar o seu like, que isso ajuda muito o nosso canal, para que ele possa crescer e ser espalhado cada dia mais, cada vez mais, esse vídeo para as pessoas e conhecer mais os testemunhos dos estudos bíblicos que a gente faz aqui no nosso canal Testemunhar. Também estamos presentes no Instagram. Vem aqui, se você pode ver aqui a nossa descrição no Instagram. E também nós vamos deixar também na descrição do vídeo. E também nós estamos no TikTok. Fazemos alguns cortes ali, cortes rápidos, para que você também possa estar assistindo, compartilhando e também enviando para os seus queridos e familiares e amigos, ok? Se você ainda não compartilhou nenhum vídeo do nosso canal, compartilhe, leve para as pessoas a mensagem. É muito importante para que isso avance cada dia mais o evangelho para as pessoas que não conhecem. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa nos comentários se você está gostando do nosso canal, deixa nos comentários também alguma sugestão que você quer de estudos bíblicos, porque aqui a gente também faz estudos bíblicos, e logo logo vai ter estudo aqui maravilhoso para você também estar aprendendo um pouco mais da Bíblia Sagrada, ok? Bom, mas sem mais delongas, eu quero voltar aqui agora para o meu amigo Pedro. E aí, Pedro? Cara, que bom ter você aqui mais uma vez. O Pedro já participou com a gente aqui, né, Pedro? De um estudo bíblico há pouco, que é a salvação. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vem aqui nesse card, você clica e você vai assistir o vídeo que eu fiz com o Pedro, que foi meu convidado, sobre salvação. E, Pedro, foi um estudo muito bacana. E obrigado porque você veio aqui assistir, fazer esse estudo com a gente, tá? E, sem mais delongas, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece ainda. Muito bem, Osmar. Foi um prazer aí o convite de estar aqui contando um pouco da minha história. Também foi muito bom aquele estudo sobre a salvação. Como, para aqueles que não me conhecem, né, meu nome é Pedro Henrique, estou morando aqui em Campinas faz 2 anos e atuo na educação. E estamos aí, estudando e trabalhando para a glória de Deus. E espero que esse testemunho possa atingir alguma pessoa e motivar alguém a se aproximar ainda mais de Jesus. Pedro, você falou que você é professor. Você é professor de alguma área específica? Como que é, assim, mais ou menos, que está na sua situação? E recentemente eu me formei em História e é por isso que o meu canal do YouTube, né, tem o nome Professor Pedro Henrique. É. Mas eu não me limito a falar de história apenas, a menos que seja da história bíblica, né. Sou apaixonado pela Bíblia, pois foi a leitura e o estudo dela que transformou minha vida, né. Então envolve ali a história, a Bíblia, a sociologia, a antropologia e outras matérias ali de forma transversais que a gente aborda lá. Bom, Pedro, então já vi que você gosta de Bíblia, né? E gostando de Bíblia, o Pedro, pessoal, ele tem um canal também no YouTube, que é Professor Pedro Henrique Oficial. Oficial. Nós aqui do canal Testemunhar já seguimos eles, já seguimos ao Pedro, a gente dá esse apoio. E a gente também pede que você siga o canal do Pedro para dar esse apoio também. Ele tem mensagens maravilhosas lá, para que possa alimentar a sua vida espiritual. Pedro, nós estamos aqui na cidade de Campinas. Atualmente você falou que você mora em Campinas, mas você não é campineiro. Não. De onde você é, Pedro? Na verdade, eu sou paraibano, nordestino, Cajazeiras, Paraíba. Nascido dia 9 de julho. Dia 8, minha mãe já começou a sentir as contrações, né? Meu pai levou ela de bicicleta De pra Santa bicicleta? Casa, morava na área Rapaz. rural, né? E levou de Ah, bicicleta, rapaz. Minha mãe contou a história depois. Aí no dia seguinte, 11h50 da manhã, eu nasci. e Então, você? na Paraíba. Paraíba. Você gosta de bicicleta, Pedro? Gosto, gosto. Tem que gostar, porque foi pro hospital de bicicleta, já foi sentindo as embalas ali, né? É verdade. E
Com 1 mês de idade, meus pais vieram para cá, para São Paulo, caso Aguaí, Aguaí, Aguaí. estado de E Aguaí. aí ficaram um período em Aguaí e voltaram para Paraíba. Em 88, antes de eu fazer 2 anos de idade, vieram e ficaram de vez. Ah, seus pais vieram pra cá, foi pra lá um pouco, mas voltaram ainda. Depois voltaram em Depois Aguaí, São voltaram. Paulo, Sim. e eu ia fazer 2 anos, mais ou menos. Ali ficamos, até então. Aguaí fica próximo ali da cidade de São João da Boa Vista, né? E São João da É Boa São João da Vista, Boa Casa Vista, Branca, Casa Branca. Pirassununga, É bem Mogi Guaçu. conhecido ali, né? Essa região aí. Região muito boa. Boa, eu conheço, assim, hoje já faz já uns, acho que faz já mais ou menos uns 10 anos que eu não vou pra lá, mas eu ia muito pra lá, porque eu trabalho com transporte uma época da minha vida, ia fazer entrega lá em São João da Boa Vista e passava em Aguaí na volta. Gente, Aguaí é uma cidade pequena, mas é boa para andar de bicicleta, Ótima. porque é uma cidade plana, totalmente plana, e tem umas pontes, O viaduto. uns viadutos que cruzam o rio da cidade, e assim, é muito aconchegante, é uma cidadezinha bem legal. É, cresceu a cidade mais lá de alguns anos para cá? Está perto de 40 mil habitantes. Olha que legal. E curioso, Osvaldo, bicicleta lá é a rodo. É a roda, né? E nos anos 90, anos 2000, muito mais ainda. E em casa tinha umas 8, 9 bicicletas em casa. Às vezes tinha uma mais quebrada, tal, mais velhinha, Sim, arrumava, quando uma quebrava, pegava a outra. Eu lembro, pegava. meu pai, meus irmãos, e eu também, ia de bicicleta para a escola. E Era, é muita bicicleta. era o forte, né? É o forte. Inclusive, tava saindo da escola, né, na 8ª série, meu amigo, eu, o Helder, ele na bicicleta dele, e um amigo nosso, em comum, o apelido dele era Titio, rapaz. Aí o Titio, pô, dá uma carona pra mim, dá uma carona, por favor. Não, dá carona. Tio, Sabe, eu não tava querendo levar, sabe? sei, Mas dei a carona, né? Montou na sei. garupa ali. A gente foi pedalando, conversando, conversando, e tem a linha do trem lá, né? Uhum. Chegou na linha do trem, rapaz, esse tio me colocou o pé na raia. E a gente tava Ah, embalado, né? Sabe quando a bicicleta vira? Dá um RL? sei. Aí virou, Caiu. eu caí por cima dele, a bicicleta por cima de nós. Aí quando eu olhei pra ele, 2 dentes faltando. Ah, Quebra. Na época o pai dele ia dar um PlayStation pra ele, coitado. Ficou sem o PlayStation. teve que gastar com o Teve que dente. gastar com dente. Rapaz, você contando essa história, eu achei que o trem tava vindo já. Eu achei que você ia falar assim, ah, para o colher do lado, eu vi o trem. Mas falando do trem, meus irmãos, ele tem a passagem, né, da linha, Sei. né? E era na época um pouquinho alto. Hoje está tudo reformado, mas era uma subidinha e descia. Aí meus irmãos lá de bicicleta, tudo, caíram. Ele, minha irmã e mais outros colegas emendaram lá na linha do trem lá. Chegaram tudo machucado em casa. Eu lembro como se fosse hoje. Não. Então tem muito caso assim. Eu tenho um risco aqui na barriga aqui de um acidente que eu tive. O guidão pegou aqui, ó. Quase que eu fui embora, viu? Eu Quase que eu não estava aqui. Misericórdia. Né? A gente ia jogar futebol e um treino lá. E sábado era uma final. Era uma final. Copa Sei. Jeans. Aguaí contra Espírito Santo Pinhal. Conheço também. Aí, na descida ali, bicicleta sem freio. A única parte que tem descida da cidade é aquela, né? Bicicleta sem freio, descendo. E chegou uma parte que vira para a direita, outra para a esquerda. E aqui tem uma bomba d'água. Aí, para a esquerda, tem um caminhão que vende botijão de gás parado. Sei. Não tinha como virar, ia bater nela. E tinha um caminhão, uma carreta descendo devagar. Aí eu tive que ultrapassar aquela carreta. Aí só tinha um lado para direita, mas tava muito embalado, não dava pra fazer a curva. Subiu a calçada e batemos, tinha um colega atrás na garupa, batemos no poste. Foi onde o guidão pegou aqui, ó. Pegou bem aqui, Paz. ficou um risco aqui, tá, ficou branco aqui, eu comecei a ficar branco também. Aí deu uns pontos, mas pô, ficou bem. Olha, eu tô achando que todo mundo da cidade de Aguaí tem alguma cicatriz com bicicleta, viu? Rapaz, quem não caiu de bicicleta lá, pode largar a É. mão, porque Legal, Pedro, bacana. É, assim, são histórias como essa, né, que faz com que a faz gente... o lugar ficar inesquecível. Aí, Sim, quando muito eu vou legal. lá, tem um amigo aí, Padrinho! Aí um grita dali, grita daqui. Aqui em Campinas é tão solitário, você sai na rua, ninguém conhece você, quase ninguém É. conhece. Aí você vai lá, começa a contar a história. Ô, você lembra quando ele caiu? Lembra quando a bicicleta lá quebrou o freio, não sei o Tem quê? muita história lá, viu? Legal, Pedro, bacana. Mas assim, aí você, então você
cresceu lá em Aguaí. Se lá em Aguaí. E essa cidade que você estava em Aguaí, então você formou lá na escola, né, teve várias amizades lá. Muitas amizades. E você tinha quantos irmãos? Você tem Então, quantos irmãos, na verdade, né? eu tenho 3, um faleceu, mas eu não conheci. Ele morreu Aham, com 6 meses, e então antes de eu nascer, né? sim. Então não conheci. Então são 5 filhos que minha 5 mãe teve com meu filhos. pai. Aham. Eu sou o quinto, sou o último, Último sou o filho? último. Tenho 2 irmãs e um irmão, É o mais novinho, caçula. caçula. Legal, viu? Caçula é mais paparicado, né? É, Pegou uma fase melhor, né? faz Os irmãos melhor, pegaram a parte que ralaram família mais, né? família mais estruturada, geralmente, Né, né? vamos chegar mais a fundo sobre a assunto de estrutura, mas de um certo modo, eu peguei uma fase que a irmã mais velha já trabalhava, o irmão também trabalhava, né? Nesse É, ponto, eu é. posso falar que a nossa situação mais favorável. É porque, na verdade, assim, quando uma família tem realmente os primeiros que nascem, né, são aqueles que a vivência dos pais tá aprendendo, a mãe, como a criar um filho, o pai, aí tem aquelas dificuldades que a família às vezes está se estruturando, né? É, Aí às vezes quando chega o último filho, geralmente os pais já têm mais experiência, já conseguem lidar melhor com a situação, né? e eu penso nisso na minha situação agora, né? Meu filho que nasceu por último agora, ele tá numa situação mais confortável do que a mais velha minha. Sim, claro. Isso é importante, porque que nem, por exemplo, eu tenho meu filho Brian, né? Ele é o meu primogênito. Mas eu tenho meu filho de criação, que é o Pablo. E quando eu conheci a minha esposa, ele tinha 7 anos de idade. Então, assim, quando eu minha esposa teve o Brian, meio que eu já parece que eu já sabia lidar um pouco com criança, não com Uhum. bebê, né, mas com crianças, tal. Por quê? Porque eu ajudei ela a cuidar dele uma boa parte, né. Não pequenininho, mas a partir de 7 anos de idade é uma criança ainda, né. Mas Pedro, ainda nessa cidade, foi lá que você teve um primeiro encontro? Você já era cristão ou sua família não ia para a igreja? Você essa Assim como parte. muitas famílias tradicionais brasileiras, né? Era majoritariamente católicos, Católica, né? a O maioria meu, dos nossos convidados são, né. a maioria, né? Meu pai não era tão praticante, né? Mas minha mãe católica praticante de todas as missas ali, né? De fazer o terço em casa. Isso disso, eu era É, pequeno. fazer o E meu terço pai fazia também. Se ajoelhava ali, começava as rezas, né? E acendia a vela, né? Colocava os quadros, as imagens. E eu colocava o dedo no fogo, assim, ó. Ficava passando o dedo no fogo. ah, quem que nunca Quem fez que não isso, fazia, né? criança que não fazia isso, né? Mas aquilo causa uma impressão na gente, que é criança, pelo menos em mim, causava, né? Existe alguém superior, alguém que é criador, alguém que nos salvou, né? Tinha uma certa mentalidade voltada para que Deus existe. Por conta desse devocional, vamos dizer assim, que meus pais faziam em casa. Embora não fosse uma família funcional, era disfuncional, havia essa rotina de fazer o terço, né? Isso daí eu acredito que foi muito significativo para minha vida ao longo do tempo. E Pedro, logo no início da sua família, né, a gente percebe que você já teve um direcionamento para, vamos colocar assim, o momento onde você tinha algo para, a quem adorar, né, de um Deus criador e tudo mais. E foi isso que talvez te impulsionou para você querer aprender mais sobre a Bíblia ou não? Eu acredito que sim. Inclusive, eu fiz catecismo, né? Catequese, fiz crisma. Tudo. Ainda lembro da minha primeira professora de catecismo, né? Que era a Dona Penha. E eu conversei com um amigo meu, ela é viva ainda. Ela está acamada. É viva ainda e eu tô devendo uma visita lá. E isso foi num bairro, mas aí mudamos para outro bairro. Aí foi outra professora. E com ela eu já tive o carinho de agradecê-la por tudo que ela fez, que ensinou no catecismo, né? E eu acredito que isso foi
fundamental também para minha para o meu conceito de cristianismo, para minha Sim. vida cristã. Eu me lembro, né, até de um momento de uma, como é que fala, que a gente tem no final do ano, pega presentes, É amigo secreto. amigo secreto. O amigo secreto lá do catecismo, né. Fizemos um amigo secreto, eu saí com um colega meu, e tinha um valor que você podia dar, né, e era de acordo com o 1,99, Osvaldo. O 99. valor de 1,99, Ah, uma coisa assim, né. 1,99. Na época era Tinha. dinheiro, né, isso aí. Aí, rapaz, eu fui lá, não sabia o que comprar. Aí eu comprei uma coisa que nada a ver, você não pode dar um negócio desse com um negócio de catecismo, é coisa cristã, é coisa séria. Ah, é. Mas sabe o que eu comprei? Na época tava em voga a tiazinha, aquelas mulheres lá, era tiazinha, Tiazinha, feiticeira, feiticeira, tinha acho que eram as mais era essas famosas, né. mulheres aí, né. Aí eu peguei o quadro daquela mulher, seminua, né, Sim. E e deu dei de pra amigo ele. secreto. Que Eu não lembro presente, hein. eu não lembro se era o Elton ou era outro. Outro Eu amigo sei que um seu. falou lá: "Ô, eu queria esse presente também, né". Mas é interessante o que Meninada a danada. professora falou, porque ela não me recriminou, não falou nada, falou: Sim, "Não, ela é uma artista também, sabe". sim. Aí, depois como adulto pensando nisso, eu fiquei pensando: "Cara, que coisa, né, Que que cabeça, né. ideia, que eu fui dar de presente de Você tinha catecismo?". quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos, assim, Hum, 15. 15 anos? Ia fazer 15, 14, 15 anos. Não, 14, 15 anos. é a fase mesmo, a gente tá É essa fase aí, né. descobrindo as coisas, e tal, e muitas vezes a gente não tem muita consciência de várias coisas. Pois é, mas ali foram os primeiros ensinamentos ali sobre quem é Deus, com base, é claro, nos ensinamentos da Igreja Católica, mas eu tenho muito, mas muito respeito mesmo, pelos meus amigos, irmãos, católicos, né. Sim, com O certeza. quanto que eles são, reverentes, no momento da não sei se ainda é hoje ainda, né, mas quando eu ia, era bem reverente o momento da fazer a hóstia lá, A todo loja, aquele o pessoal lá. processo, né. Tem uma igreja lá perto da casa da minha irmã, você vê, enche de gente, quanto que eles vão lá na missa deles, né, fazem as orações, fazem coisas boas, dedicação, obras de caridade, né, também. Eu tenho amigas, a Bruna, a mãe dela, o tanto que elas são cristãs mesmo, seguem ali fielmente o que elas conhecem. Você sabe, Pedro, que, eu acredito que não só na igreja católica, mas eu acredito que o ser humano, quando ele realmente se entrega a Cristo, né, pode ser na católica, pode ser na assembleia, não importa qual seja, né, a igreja, quando a pessoa se entrega de verdade, ela literalmente, ela se dá, né, de corpo e alma para Cristo, e ali ela se dedica e você vê a dedicação daquela pessoa. É. É igual eu falo também a minha avó, a avó Maria, ela, enquanto ainda viva, ela também era católica. Quanto a minha avó se dedicava aí às missas. E olha, eu vou falar uma coisa, viu? Ela fazia uma coisa, ó, Lenda, que eu vejo que muitos cristãos não faz, né? Ela vinha da missa ao domingo de manhã, que era a missa, né, central Principal, né? principal da Igreja Católica, e ela fazia questão de passar na casa de todos os filhos. E muitas vezes eu estava na casa do meu pai, às vezes lá tomar um café, alguma coisa assim, e ela passava lá, a primeira coisa que ela fazia: "Ô fi, a paz de Cristo, a paz de Cristo", sabe. Ela trazia alegria pra gente e fazia isso em todos os momentos. E aí, você vê a devoção na vida dessa pessoa, né. Isso é importante, né, Muito, muito muito importante. importante, né? E eu esqueci de mencionar aqui, meus familiares, né, que estão na Paraíba, a grande maioria são católicos também. Quero deixar um E abraço aqui pra quem? eu deixo um abraço aí Pra para todos. todos, para todos meus parentes, familiares que estão na Paraíba, estão em São Paulo também, em Aguaí, a todos eles, um grande beijo, um grande abraço aí, e agradeço a Deus pela minha família. Tá certo. Mas Pedro, qual o momento, assim, que você começou a se interessar mesmo por estudar a Bíblia? Porque assim, a gente sabe que a Igreja Católica tem alguns costumes, né, que o padre ali lê algumas passagens bíblicas, tem as pregações, né. Às vezes eu assisto algumas pregações de alguns padres, que eu acho muito interessante, né. Mas na época eu não sei se tinha esse tipo de pregação como tem hoje. Hoje parece que tá um pouco mais,
é diferente, como eu ia na igreja católica também, né, quando eu era bem mais jovem, né, cara, uns 12, 13 anos, e eu não me lembro de os padres fazer essas pregações tão bonitas, tão interessantes, usando mais texto da Bíblia como tem hoje, né. Mas, assim, qual foi, assim, o motivo que você se interessou mesmo para estar estudando a Bíblia? Muito bem. Eu só queria, antes de falar sobre isso, né, mencionar aqui, uma menção honrosa aqui para o Padre Mauro. Padre Mauro. Padre Mauro lá de Aguaí, que ainda está lá, igreja de São Benedito. Eu ia lá nas missas e ele passava a mão nas crianças, assim, É, tá nas isso. crianças. E, e tem um contraste, né, da matriz, já era um padre polonês, quase não entendi o que falava, era algo mais moto. Com o Padre Mauro já era diferente. Percebi algo diferente, que ele lia a parte da Bíblia e ali ele fazia o sermão em cima igual os padres fazem hoje. Então, eu acredito que ele foi um dos pioneiros ali a ter essa alternância, essa Esse mudança. dinamismo, né? É mais dinâmico É, e prático. Prático, botava na prática, ensinava na prática o viver cristão. verdade. E até me lembro de um dia que chegou lá, que nem hoje, né? Hoje é segunda, o São Segunda-feira. Paulo bateu no Corinthians, que fala pra você, no final de semana, né? Foi, bateu. E ele era São Paulino. Olha! Quando o São Paulo ganhava do Corinthians, aí um dia ele falou assim: onde é que eu tava mesmo? São Paulo 2-1 no Corinthians. Oh, ele falava desse jeito, cara. E a gente gostava, porque ele fazia a gente rir, cara. E, Ah, só ele que era um também ele sabia ensinar muito bem, muito didático. E os padres, eles. É 8 anos que eles estudam, né? é, Então eles são bem preparados. E aí é um puxão de orelha para teólogos protestantes, né? Que às vezes precisam também ter mesmo um preparo, se não dá a palavra de Deus. Agora falando sobre o momento que eu quis estudar a apreciar Bíblia, mais a Bíblia, né? apreciar mais. Aliás, na infância eu já me questionava sobre a existência de Deus. Ah, é? Meu irmão ia todo ano, ele ia para Aparecida do Norte. Acho que ele ainda vai. Todo ano ele vai uma vez pelo menos. E aí ele trouxe uns carrinhos para mim, tipo Hot Wheels, só que menos moderno, né? Sei. Mas tinha carreta, tinha 2 carretas, tinha guincho, tinha vários carros, uns 40. Aí ele me ensinou a brincar, porque ele construiu a estrada, tinha até retorno, pra você ter uma ideia. Tinha a cidade de um lado, a cidade do outro, posto de gasolina. Eu acho que era Aguaense essa. Ele me ensinou uma vez, né? Porque eu ensinou assim, né? Eu vi ele brincando, né? Mas Sim. ele já trabalhava, 14 anos já trabalhava, né? Brincava muito. Então eu comecei a brincar igual, né? Aí brincando com os carrinhos, você movimenta o carrinho, né? E você inventa as historinhas. Sim. Aí eu comecei a pensar assim, filosofar, né? Imagina a criança filosofando. Sai Será muita que a coisa gente. daí. Será que Deus é assim? A gente é assim, é só meros bonecos que ele nos Manipula, né? manipula, controla? Já comecei a pensar assim. Aí comecei a pensar assim também. A gente aprende na escola, né? Sobre o universo e tal, né? E como assim? Se eu pegar um foguete e sair daqui, eu não acho Falou. fim. Eu pensava assim, não acho Sim. fim. Mas hoje eu já sei, né? Dizem que tem borda, teve um início, então tem uma borda também, né? Tem hoje. Tá em expansão, né? Porque tem um lugar, pelo menos a teoria mais aceita, né? Houve o Big Bang, uma grande explosão e tudo foi. Então vai chegar um momento que vai Que ser vai. impossível chegar lá, né? Mas, É, inclusive, é até bom você falar isso aí, que os astrônomos, né? Eles descobriram que o universo tem bordas, né? uhum, Porém, de acordo com os estudos, eles começaram a ver que essa borda ela está se distanciando. uhum. Ou seja, tudo indica que Deus não pode criar. A criação ainda continua. Ou seja, se o universo está se expandindo, então, Se essa teoria for correta, então correta, né? Então, Deus continua criando, com né? certeza. Por um mecanismo ali não direto, mas indireto, podemos dizer, né? Que Sim, existe um lugar onde as estrelas são criadas, que eles falam, né? É é, o berço das estrelas, lá no Cardiório, eu não lembro direito. sim. Então, aí eu já comecei a me questionar desde a infância. Como assim? E ficava pensando, e tinha muito medo de falar em público, quando fosse trabalhar, eu pensava nessas coisas. Tinha uma visão mais limitada de mim mesmo.
Aí entra a questão da família disfuncional. E na adolescência, bom, eu fui pai muito jovem, né? Com Ah, 18 é? anos já era pai, né? 18 anos. Aí nesse período aí, um tio da minha ex-esposa, falecido já, ele era de uma religião, Testemunho de Jeová. E aqui, do qual tenho também muito apreço e respeito. E, inclusive, volta um pouco, minha irmã estudava com eles. Com Ah, elas, é? na verdade, duas mulheres. E naquela época, velho, acho que você pegou essa época também, passava na TV, Manchete, com Masato, Jaspion, Changeman, Ah, com Flashman, certeza, né? aquela galera toda lá, né? Sim, Galera dos anos 90, final dos anos 80, nasceu no final dos anos a, 80, a pegou era, essa fase. a era de ouro. Aí elas chegavam para dar o estudo, tinha que desligar a TV, né? Eu ficava louco. Poxa, Eu ficava vou louco, cortar não meu queria jato perder, aí, né? change, mano. Mas elas deixaram um livro com a minha irmã, né? Meu livro de história bíblica. E aprendi a ler com aquele livro lá. Legal. Eu ficava impressionado com Jesus numa estaca, né? Jonas, perto de ser engolido pela baleia. Aquelas histórias ali, a imagem vem na cabeça. E tinha umas imagens legais, né? Que eles Legais, faziam, legais. muito Se procurar na bacana. internet, você acha ainda. E todo esse movimento aí foi me ajudando a sempre, né? Deus existe. Na Sim. mente, Deus existe. Foi te trazendo mais conteúdos, né? Isso. Aí quando chegou com o tio, eu, o apelido dele era até tio mesmo, porque a gente trabalhou junto no Curtume, Olha só. e eu chamava ele de tio, os amigos, ele era mais velhão, né? Os amigos chamavam ele de tio também, trabalhando na mesma máquina. Ô tio, ô tio. Tio de todos. Ficou tio. O apelido dele era tio. Via na rua, tio. Então, ele era testemunho de Jeová. E aí a gente fez estudo, uns 3 estudos ali. Legal. Aí depois eu parei. Aí a gente chegou a fazer 3 estudos. Eu lembro de um que era sobre Jó, inclusive, né? É sobre a criação, né? E até tem uma certa base do que eles creem, do que não creem, sabe? Mas ali já deu um outro up. Eu estava bem interessado já nessa época. Eu jogava futebol amador, né? Até ganhava dinheiro jogando amador. Olha aí. É, Só, jogava nos times aí, ganhava, só pagava bom, 50, 100 contos, já queria parar, né? E eu até ia parar em 2007, 2008, uma coisa assim. 2008, 2009. Eu ia parar, tava desanimado, jogava por jogar mesmo. Só porque gostava, né? É, mas sabe, quando você não tinha mais aquele ânimo pra jogar, né? Tava querendo Sei. parar, né? É. Aí os caras, não, a gente paga dá uma chuteira nova e paga tanto pra Olha você. aí. Ah, eu ia parar, né? Eu vou continuar mais um pouquinho. Porque você gostava. Porque você gostava, senão. Eu gostava, me deu um ânimo aí, vou continuar então, né? Sim. Mas aí, cara, já tava mais interessado em coisas da Bíblia e tal. Foi então que um amigo, 2009, já tinha saído do curtume, trabalhei uma safra da laranja. Aí começa 2009 ali, né? Tá perto de terminar a safra e tal, fica aquele período mais fraco. Aí eu tava trabalhando com esse amigo, ele é da igreja de Aguaí. Flávio é o nome dele. Abraço pro Flávio aí. Depois ele me deu um DVD. Vai lembrar, O Grande Conflito. Sim, assisti. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Os antigos. Muito Antigo. bom. É os antigos, O Grande Conflito. Ele falou assim pra mim, do jeito que eu perguntava as coisas pra ele, ele falou assim, nossa, se você assistir isso aqui, você vai devorar isso aqui, você vai assistir em 2 dias. E foi dito e feito, assisti mesmo. Sério, demorou mesmo. Quando eu vi lá falando sobre a verdade sobre a morte, e o pastor Luiz falava assim, para onde a pessoa vai quando morre? Será que ela vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para a sepultura? Vai para o seio de Abraão? Vai para isso? Vai para aquilo? Eu falei, rapaz. Aí ele explicou, rapaz. Eu falei, eu li na Bíblia, né? Olhando a Bíblia, acompanhando ele. Rapaz, não é que a Bíblia fala mesmo? Esse crença majoritária é que a pessoa vai para onde? Inferno pro céu, né? O céu. E eu pensava nisso também. Ué. Porque você assiste filmes como Ghost, assiste desenhos, sempre tem essa dualidade, ou céu ou inferno. É, baseado nisso mesmo. São baseados nessa ideia, essa concepção. A ideia ocidental é muita influência grega. Então, eu também achava assim. Quando eu vi que a Bíblia fala o contrário, ou melhor, falar diferente disso, Diferente, né? isso me causou espanto. Aí um dia eu coloquei para minha família. Eu lembro como Pronto. se fosse hoje. Meu tio falou assim, quando ele estava na introdução falando, para onde a pessoa vai? Meu tio falou assim, quero ver ele saber, ó.
Quero ver Olha, ele saber. desafiador, Quero homem. ver ele saber. Não, eu falei, não, ele vai ver, ele vai mostrar, ele vai mostrar. Ah, Aí meu tio até assistiu, entendeu, né? Mas na Bíblia tá claro lá pra onde o pessoal vai. Vai e- pra sepultura, pro cemitério. ué. Não há consciência. Hum. Então, primeiro teve esse DVD. Aí no mesmo ano de 2009, zapeando a TV ali, achei um canal, o Tempo, Novo tempo. e quem tava naquele canal? Aí eu falei assim, o homem do DVD. Olha só. É o homem do DVD. Aí Pronto. comecei a Aí já assistir. começou ali Comecei a já. assistir aí no mesmo canal, vi um programa Na Mira da Verdade. Rapaz, aquele ali Começou a te interessar mais. interessar mais. E eu trabalhava à noite e passava a noite, né? Nossa, então, Passava a noite. prato cheio. E lá no trabalho, não tinha TV, mas tinha rádio. Hum, Não tinha e a, internet, né? É e a, diferente, né? Não é que nem e hoje. a, e a Novo Tempo, ele também tem rádio, né? Sempre Também teve. passava ao vivo na Novo Tempo, o Rádio Olha Novo aí. Tempo. Bem chiado, né? Aquela chadeira. E A M, né? A M no eu tenho voz. caderno até hoje, os caderninhos lá. E anotando assim, depois passava limpo. Ele explicando as perguntas que caíam lá, né? E aí eu ficava pensando, rapaz, esse homem é uma enciclopédia ambulante, rapaz. Entende Vai saber demais. de Bíblia assim lá longe. Rapaz, eu ficava assim, tu é doido, esse homem sabe de coisa demais. É, a gente fica espantado Rapaz, mesmo, não, de viu? No cada começo, pergunta ele achava um texto da Bíblia. no começo, quando eu comecei a assistir um pouco desse programa, eu também ficava assim, impressionado. Como é que esse cara sabe? Parece que ele tem a Bíblia na cabeça dele. Tudo na cabeça dele, cara. Qualquer pergunta que fazia, ele ia achar na Bíblia. Aí eu achei outro programa lá, Evidências. Evidências, Novo Tempo. E assistia, assiduamente. Ainda jogava futebol, ainda tinha outros costumes, mas eu assistia e estudava. Aí, aí o Flávio, esse mesmo Flávio aí, em 2009 eu comecei, né? Ele me deu o DVD. 2011, ele me deu uma lição da escola sabatina. Ele te deu uma lição. Uma lição de alunos da escola sabatina. Acho que ele tinha ido no NASP, né? E pegou uma lição lá pro irmão da igreja, sobrou uma, ele me deu uma. Não. 2011. Aí, eu tenho até hoje guardado essa lição. Estimação, a lição. Estimação, aquela ali é a primeira. Estudei um pouco ali, eu lembro de falar de Salomão e tal. Quanto que as quedas que ele teve influenciou também a nação, né? Eu lembro de uma lição que era desse jeito. E eu conversava com ele na roça, né? Conversava com Uhum. ele. E isso 2011. Mas aí somente em 2012, 2011 eu também fiz uma visita na igreja de Aguaí. E pela primeira vez fui no NASP, ele me levou no NASP. Adivinha quem tava lá? Pregando. Luiz Gonçalves. Mark Philip. O Mark Feeling Pastor tava Mark lá? Philip. Tem, Olha acho que só. tem no YouTube ainda esse sermão. 2011. Pregou sobre oração, como Jesus orava. Eu não esqueço até hoje. Eu gostava, eu não sei se ainda é o mesmo, né? Mas eu gostava do tradutor do Mark Feeling. Parece que ele sentia realmente, né, a vibração do Mark Feeling, transmitia as palavras. Parece que era o Mark Feeling que estava pregando em português ali. Pois é, rapaz. Eu lembro daquela mensagem que ele deu de manhã e à tarde teve outra. Foi das duas. E 2012, fevereiro, então vai fazer aniversário agora. Lá pro dia 17. Agora eu vou seguir. Já Então, conheço tanta coisa, né? foi ao longo do tempo, Ao foi, longo do você tempo, foi, 2009, 2012. sim, você foi adquirindo mais conhecimento, foi aprofundando, você foi buscando mais conhecimento e isso foi te trazendo mais firmeza, né? Isso mesmo. Aí quando eu Legal. fui na igreja, eu conheci o pastor Daniel Azim, peruano, amigo do Bulhão. Bulhão. Amigo pessoal do Bulhão. Inclusive, ele salvou a vida do Bulhão 2 vezes. Ele conta essa história. Ele é vivo ainda e ele já era jubilado, né? Era o pastor da igreja. O jubilado estava ali ajudando como obreiro, trabalhando, trabalhava para valer. Eu fui na igreja, eu já sabia algumas coisas, mas eu pedi o estudo e ele foi me dar estudo em casa. Então, eu fiz todos os estudos e comecei o preparo para o batismo, mas como tinha algumas coisas irregulares com respeito a casamento, só em junho fui batizado. Junho. Junho de 2012. Mas aí, batismo, você aceitou a Cristo através do estudo, né? Que você foi ao longo do tempo conhecendo e tudo mais.
Mas mesmo você com o estudo e você tendo o seu batismo, eu acredito que veio mais desafios, onde você talvez tinha algumas dúvidas sobre a palavra de Deus. Você chegou a enfrentar algum desafio sobre alguma mensagem que você foi aprendendo que foi difícil de você acreditar? Com respeito a um desafio para Ah, uma mensagem da Bíblia da difícil de Bíblia. acreditar, É. na verdade, nesse ponto eu não tive muitas dúvidas. Não. O que acontece é que quando você vai batizar, já leva uma vida de desafios, na verdade. Geralmente quem busca a Deus é porque tá com problemas. Geralmente, normalmente. Então eu tinha alguns problemas, a crise pré-depressão, algumas coisas assim. Mas, e aí, quando você batiza, você acha que as coisas vão melhorar de uma hora para outra, mas na verdade não vão. Porque tem alguém que não quer que você batize. Tem alguém que foi expulso do céu, conhecido como Satanás, que ele não quer que você batize, que você conheça Jesus, conheça a Bíblia, ou estuda a Bíblia, estude a Bíblia. Ele quer destruir. E aí, a batalha, água é vida. Bom, beba água, viu? A batalha aumenta. Essa aqui é a verdade. E essa questão, nesse quesito, bastante testado e provado, né? Caí algumas vezes, errei feio, sim, errei. Não vou falar que eu fui perfeito, nem ninguém é. Você não errou, né? Mas eu nunca esqueci de um texto. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Então o segredo está nesse verbo, perseverar. Não desistir. Até o hino, não desistir, Tu tu vem vem logo. logo. Então era o lema, né? Não desista, não desista, continua firme. E diante de vários desafios, continuei perseverando. Eu esqueci aqui de mandar um abraço, pastor Daniel Azim e seu filho Lito. A esposa dele, dona Marli, já faleceu. E essa família foi fundamental Pessoal, para minha vida cristã, para minha caminhada. legal. Porque eu lembro, era sozinho, né? Tinha separado já, tinha 4 filhos. Mas meus filhos iam comigo na igreja e eles me convidavam para almoçar lá na casa deles no sábado, após o culto. Mesmo sem ter convidado antes, chamava assim de última hora. Dava carona para ir na igreja, estava longe a pé, né? Estava longe para eles, me levavam na igreja. E o quanto essa família me abençoou, me ajudou. Então, o pastor Daniel, dona Marta, estão no meu coração. E depois, quando alguns dos meus sonhos, objetivos serem alcançados, eu quero muito também abençoar a família dele. E abençoar outros também, né? Eu acho Que que precisam de de Cristo, né? alguma forma, Pedro, você já abençoa a vida de muitas pessoas através do seu conteúdo que você tem no seu canal no Instagram, né? Esse é o propósito, Instagram, verdade. então, porque assim, na verdade, tanto isso quanto que você faz, quanto que aqui também do canal Testemunhar nós fazemos, é referente a isso. É tentar usar os meios de rede social, porque a gente sabe que as pessoas estão na rede. É verdade. Então, é o meio da gente, de alguma forma, nós somos abençoados com a palavra de Deus, a gente também quer abençoar as pessoas. E o que você faz isso, é muito bom e é muito bonito. E isso é relevante para o cristão. Então mas Pedro, teve algum momento assim que você sentiu dificuldade, que foi difícil de você acreditar na vida Então, rapaz, difícil de acreditar, seria doutrina ou que conseguiria superar essa da tal Bíblia, situação? Da na Bíblia? Bíblia mesmo, assim. Não, na verdade, da Bíblia é difícil de acreditar. A gente vê ali Apocalipse 13, né? Se pergunta assim, entende o nosso sincero estudo da Bíblia, que tem duas bestas ali representadas, são impérios, dois poderes, né? Que Satanás, o dragão, vai usar para atacar o povo de Deus, que é aquele que guarda os mandamentos de Deus e Uhum. tem a fé em Jesus. E aí, tem que haver uma união. Uma união do quê?
dos povos, todos os povos, para ir contra o povo de Deus. Sim. Aí, nesse ponto, fica meio difícil de você pensar como será possível pessoas, ideias políticas diferentes, ideologias diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes, poderem se unir e nisso irem contra os fiéis. Guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Fica lá naquele ponto, né? Essa é Satanás verdade. vai usar eles, vão ficar à mercê de Satanás e tal. Só que o que está acontecendo hoje, dia, né? Desde a globalização e, inclusive, o Covid demonstrou que pessoas, mundialmente falando, podem se unir Essa é em verdade. uma causa É uma comum. causa comum. Em uma causa comum. Então, não fica difícil entender que hoje eles podem se unir para, em uma causa comum, cancelarem um grupo. É. Um grupo específico que não se uniu o ecumenismo. E antes é um pouco difícil a gente entender Antes, isso, né? no princípio ali, ficava um pouco difícil entender Como, né? É como, o né? como, né? A dúvida do como, Do né? como. E tem outras coisas também com relação até o mandamento do sábado, né? Não que não tenha sido bem explicado na hora do estudo, foi otimamente explicado. Só que você há de concordar comigo. Tem textos difíceis de entender na Bíblia, Sim, muitos textos. que você entende eles sob a luz dos textos mais fáceis. Então, Colossenses 2,16 lá, se você não leu no seu estudo, depois você vê alguém explicando de outra forma, pode causar dúvida. Mas aí, o que acontece, Exatamente. né? Estamos falando de 2012 para frente, então já havia internet, já havia YouTube, já havia Na Mira da Verdade e tudo. Então, Para te você ajudar. busca uma outra explicação para ver compara depois, qual das duas é mais baseada na Bíblia. E aí você toma a sua conclusão, chega à sua própria conclusão. Falei, Isso. olha, esse daqui é mais coerente. Por isso, então, eu guardo o sábado ainda, porque ninguém me provou pela Bíblia que o sábado foi Foi abolido ou foi abolida. mudado do sábado para o domingo. Então, foi um pouco Sim, difícil ali, não tanto, mas um deu pouquinho uma. difícil de. Sabe que essa questão do sábado, eu trabalhava numa empresa, tinha um pessoal que ficava. Empresa? Não, não era empresa. Um lugar que eu trabalhava aí, e aí tinha. Sempre que a gente encontrava com outros grupos, e era eu que era adventista e outro rapaz. E aí sempre tinha alguém que falava assim. Esses guardadores do sábado aí, rapaz, para com isso. O sábado foi abolido, não sei o quê. Aí o meu amigo na época, né, que ele tinha muito mais conhecimento que eu, ele falava assim, ó, vamos sentar, abre a Bíblia e mostra pra mim qual é o livro, o capítulo e versículo que fala que o sábado foi abolido. Aí eu, não, eu vou te mostrar, mas ele falava, esse vou te mostrar sempre rolava, mas nunca mostrava, né? Então, assim, são questões que tem coisa que não tem como provar, são apenas Interpretativas. interpretativo, né. Mas Pedro, eh, voltando um pouco assim, você tem alguma na sua experiência espiritual, teve algum momento que você viu Deus agir na sua vida e que você pensou assim: "Não tinha como acontecer se não fosse por intermédio de Deus"? Ah, tem sim, cara. Tem sim, e não é tão distante, é um pouco recente. É, Eu conheci minha esposa em 2020, né? Longa história, hein? Rede social, rede social ajuda muito. namoro adventista oficial, uma coisa Ó, assim, né? eu Facebook. tenho uns amigos que eu tenho uns Alguns dão a certo, outros dão errado, né? Não, tem um amigo meu que casou, né, ele veio só vou cortando isso rapidinho, ele veio do Rio de Janeiro, acho que você conheceu o Fábio e a Ana, eles foram embora agora para Santa Bárbara do Oeste. Ele foi pelo namoro adventista, ele veio para cá, conheceu a Ana, né, que hoje é a esposa dele, e rapaz, e não é que deu certo, casaram, estão muito bem os dois, Então, graças firme a até Deus, hoje, tá né? hoje Então, a gente também é um caso desse, né? Vai fazer 4 anos aí de casados e bem. conhecemos pela rede social. Mas o que acontece, né? Desde 2014, e eu tinha um terreno com a construção lá, que estava para vender e dividir. Só que precisava
o caso do juiz executar um assunto sobre o divórcio, né? Quanto Sim. filho ia ficar pra cada um e tal. E a divisão dos bens tinha que sair, Questões tinha que ser jurídicas. averbado, essa questão jurídica, porque foi litigioso, né? Então demorou Ah, bastante. Mas eu conheci ela, né? Ela trabalhava na escola adventista, lá a divisão APLAC, Planalto Central. E eu trabalhava na prefeitura de Aguaí, monitor de transporte escolar, né? Meio misturado ali. E aí, a gente tava no início ali, em abril, maio, começou a se conversar. Combinei, vamos orar então, vamos orar juntos? Orar? Acordar às 6 horas da manhã para orar, né? E o que estava acontecendo em abril? Fechou tudo. Fechou escola, fechou comércio, tudo. 2020, pandemia, né? Tava em maio, né? E aí, minha esposa falou o seguinte, na época, namorada, nem desconhecida ainda, pessoalmente, né? Tava conversando. Olha, eu vou olhar o preço das passagens aqui. Olhou lá, Real Expresso, R$ 49,90. E aí? Muito barato, que é mais de 200 conto. Ah, baratinho, né? Tá? Se achar uma, 180 no máximo, pode achar. Né? Mas Sim. na época, R$ 49,90. Aí ela falou, oxe, 30 de maio, vou combinar aqui e tal. Ela quis vir. Ela veio. Ela quis vir ver se da igreja mesmo, tudo certinho. Foi lá pra Guaí. Foi lá pra Guaí, quero ver, veio lá de Brasília. Quero ver se é isso mesmo. Quero ver se é isso mesmo. Rapaz, qual é o nome dessa esposa mesmo? Érica. Érica. Corajosa, Érica. Ô, não, Todo mundo fala isso pra ela, vamos, agora vamos abrir o jogo aqui. Poxa, que geralmente quem vai é o homem, né? No caso do Pedrão, a esposa foi lá corajosa, né? Que legal. Ela quis vir primeiro, né? Deixa eu conferir se essa frase é de verdade mesmo. Pois é, rapaz, ela veio. Legal. E aí, cara, 30 de maio, a gente se conheceu, fui buscar ela na Grau de Pirassununga. Ali. Ah, no grau. Ela não veio até Campinas, parou no Grau ali. Sou motorista e tal. Foi de carro pra casa ali, tudo certo. Aí, então vamos começar a namorar? Vamos começar. Tá, começamos a namorar. Ela é de Brasília. Brasília, né? Aí já voltei com ela, pra conhecer o sogro, a sogra lá e tal. Já voltei no dia dos namorados. Olha aí. Foi 30 de maio, né? Esse Ela bicho é ficou rápido, aqui. hein? 12 de junho, dia do namorado, É, coisa assim, né? É, isso 30 mesmo. de maio ela veio, 12 de junho tava lá e tal, já tinha uma aliança de compromisso, Ó, já. colocamos no dedo. E Rápido, meus você cunhados, o Edgar, Perdeu tempo, não. Edgar e o Aldo tirando sarro, né? Se eles verem isso aqui, eles vão dar risada. Ah, Ô, seu Adão, vem aqui que o negócio tá sério aqui, ó. O menino tá sério. Pega ele aqui, seu Adão. Os caras tudo Adão é o tirando sarro. sogro. É o sogro, Olha aí. seu Adão, né? Deus abençoe, seu Adão. E aí, rapaz, pronto, formalmente namorando, Facebook atualizado, rede social, né, compromissado. Aquele terreno lá que tava ali, Parado, enrolado, enrolado. as coisas deram certo, saiu o divórcio. Agora pode vender o terreno. Colocamos para vender lá, coloquei 2 corretores para ir atrás lá para mim. Valor barato, 70. Era 80, né? No fim teve que vender a 70. Tinha uns problemas lá, tá? Aí, tá. Naquele mesmo tempo, que a gente já tava pensando lá, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter dinheiro para casar, para amigar. Né? Quem casa quer casa, né? Casa é casa. E vai com dinheiro, hein? Tem, vai dinheiro. Vai dinheiro. Isso aí, tava lá em Brasília, inclusive, nesse dia. Não naquela primeira viagem, em outra. Na outra. Brasília. Aí um rapaz me mandou mensagem, conhecido meu até, inclusive, e tal. Quanto tá vendendo a casa e tal? Rapaz, mas a gente tava orando, né, pra ver se a gente podia vender e também pra ela sair do trabalho dela, não pedindo conta, que eles mandassem embora, né? Mas não é fácil, assim, eles mandar alguém que... Nunca peça conta, gente. Nunca peça conta. Então, alguém que trabalha A não ser que você tenha direitinho, né? Eles certeza. não mandam embora tão fácil assim. Não. Então, tava ali encaminhando o processo, só que ainda dependia de algumas coisas para vender o terreno. E aí, já no ano seguinte, 2021, ali ela não conseguiu ser mandada embora. Ia trabalhar mais 6 meses para ser mandada embora em junho, no meio do ano. A diretora não conseguiu tal.
Eu queria que ela pedisse conta, na verdade, né? Então continuamos ali, né? À distância, namorando, de vez em quando eu ia lá, de vez em quando eu vinha aqui, porque 2020 voltou ao normal, né? Sim, na pandemia. Questão da pandemia. E aí, ainda não tinha conseguido pegar o dinheiro para vender, da venda da casa e tal. Mas naquele ano, eu tinha um caso da justiça lá com a prefeitura de Aguaí. Primeiro semestre de 2021, saiu o dinheiro. Não era muito, mas saiu. Era alguma Já, coisa. já ajuda, né? Já era alguma coisa. E aí, ela conseguiu ser mandada embora. Maravilha. Veio em junho para Aguaí. Tudo encaminhado. Aí a gente foi marcar o casamento, marcou em setembro, né? Não tinha uma vaga mais próxima, marcou 3 de setembro. Tá. E aí outra pessoa entrou em contato para atrás do terreno lá e da construção que tinha lá. E foi encaminhando, foi encaminhando. Deu certo a questão do cartório, questão judicial, deu tudo certo. Tudo se No resolveu. dia que a gente casou, eu recebi o dinheiro. Olha aí. No dia que a gente Presentão de lua de mel, hein? pra lua de mel, pra lua de mel. No dia que a gente casou. Presentão de lua de mel. E antes disso, um pouquinho antes, né? Porque se a gente vai casar, quem casa quer casa. Então, antes do casamento, a gente tava procurando casa para alugar e tal, para morar, né? Tá, a gente tava vendo no site que tinha lá em Iguaí. Aí, conversando à distância, né? WhatsApp. Amor, então tá, vai ver a casa lá, aí você vê como é que ela tá e tal, tira uma foto, manda pra mim, faz uma ligação de vídeo, pra eu ver e tal, como que é a casa e tal. Você conhece a cidade, conhece os bairros melhores. Beleza, então, agora eu vou ver pessoalmente a casa. As casas, né? Aí minha mãe pediu pra comprar ração. Fui lá na casa de ração, cheguei lá. Uma mulher conhecida que vendia ração lá, falou, lá eu sou conhecido como Pedrinho, né? Pedrinho. Ô, Pedrinho, você não conhece alguém de confiança? Tá procurando uma casa para alugar? Pronto. Conheço. Eu tô procurando uma casa para alugar. Aí o marido dela é o Valdeci, que é da igreja também. Outro pilar fundamental que me ajudou na igreja, o Valdeci. Ela não é, mas ela é cristã também. E deu certo. Um pouquinho antes de casar, a gente, com aquele dinheiro lá da ação e do tempo de serviço dela, a gente foi colocando os móveis lá, né? Os móveis ali básicos, né? Tá, né? Casamos dia 3 de setembro, aquele dinheiro saiu, tudo certinho, bem no tempo certo. E aí, deu certo o nosso casamento. Mas sempre foi assim. É incrível. Sempre foi assim. No momento que eu tô com dificuldade, nossa, estamos com dificuldade, aí Deus vai, abre a porta. Abre a porta. A porta. Eu posso dar mais exemplos. Por exemplo, tava morando em aluguel, né? Aí eu tinha comprado uma casinha. Minha casa, minha vida e tal. Tinha guardado 8 mil reais para fazer o muro, porque eles entregam sem muro. Só que demorou a entrega por questões de saneamento básico. E aí, o tempo foi passando, você pagando aluguel, pagando casa, que ainda não entregaram. O dinheiro vai que vai. O dinheiro vai que vai, vai que vai, vai que vai. No último mês, tipo, no mês seguinte eu não teria dinheiro para pagar aluguel e pagar a casa. Nossa. Quem que sai? Entregar a casa. Nossa, que Entregar a bênção, casa. cara. Sempre desse jeito. Sempre desse jeito. Aí isso é... Olha, eu Olha, falo eu não assim... acredito em coincidência. Não, também não. Tem mais, eu posso contar mais. Olha, eu penso o seguinte, ô Pedro e Paulo. Quando você é fiel a Deus, quando você segue os preceitos de Deus, a palavra de Deus, a promessa dele de não abandonar seus filhos, ela se cumpre, né? Se cumpre. Isso é maravilhoso. E olha só, Osvair, olha só. Quando a gente começou a conversar com minha esposa, antes inclusive de se conhecer, eu tive um sonho. Esse sonho era indo na direção de onde eu comprei essa casinha aqui entregada Minha Casa Minha Vida. Foi um bairro que fizeram, uma região. Eu sonhei indo naquela região e passava uma área verde e depois tinha um bairro ou era cidade. Assim. E minha atual esposa, na época eu não tinha conhecido ainda, passava por uma cerca grávida. E o que acontece?
eu sempre sonhava indo para aquele lugar e naquele lugar tinha uma casas, ou tava indo ver uma casa que eu comprei, ou vendo terreno, ou vendo, ou ali era uma outra cidade. Sempre tinha uma área verde e depois tinha aquele ponto. Essas casas foram feitas naquele lugar Aquele que eu lugar sempre que sonhava. o senhor sonhava. Eu sempre sonhava. Legal. E minha esposa engravidou É como que até os sonhos, eles são coligados com as e bênçãos de eu Deus, não, né? eu quem acredita em coincidência é o evolucionista. Rapaz, você estava falando aí no começo, eu fiquei viajando aqui também, na questão da oração que você fazia com a tua esposa lá, né? Vocês oravam hora aí, hora daqui, né? Aham. Rapaz, esse negócio de orar, rapaz, Deus ele responde. Eu, fazendo um adendo aqui, um beijo pra minha esposa, né? A Net. Rapaz, ela sabe dessa história, sabe, eu vou contar agora. Eu tava conhecendo uma outra moça, né? Também, e inclusive é do Maranhão, viu, Leno? Conterrânea lá. E a gente tava nesse propósito também de orar também. Só que na oração, hora de lá, hora de cá, teve uma hora que eu falei assim, Senhor, será que realmente é da tua vontade? Eu me deslocar daqui pro Maranhão, alguma coisa assim, né? Porque a pessoa é bacana e tal. Mas se não for, envia pra mim a pessoa que vai ser a mulher da minha vida. E aí, o que aconteceu? Naquela mesma semana, eu tava no. Lembro que eu tava no cinema. Aí eu recebi uma mensagem assim. Ah, tem uma amiga minha que viu você nas redes e interessou por você. Posso te mandar o contato dela? Eu falei, pode. E aí, naquela semana que eu orei a Deus, foi onde eu conheci minha esposa, né? Olha só. Então Deus você vê, responde, né? Deus responde, né? Então, assim, isso que eu falo, assim, a importância das pessoas orarem, né? Tem orar com fé, principalmente em prol dos relacionamentos, em prol da família. Isso é muito importante. Você e sua esposa, vocês fizeram o correto, né? É vocês orarem para ver se realmente era o propósito de Deus para que vocês se unissem. E era, né? E vocês se uniram. E hoje vocês têm um bebê, Tem um bebê, né? Que foi fruto, né? Do amor de vocês, mas que, como você acabou de falar, já estava sendo direcionado através do sonho que estava você sendo teve. direcionado. Então, Inclusive, engraçado, a gente tem uma história em comum aí. é, Porque pouco antes de eu conhecer ela, pouco antes que eu falo assim, a gente conheceu em maio pessoalmente, conversar no final de abril, e ali por janeiro mais ou menos, de férias, né? Eu trabalhava não só na prefeitura como monitor, mas também de guarda. sim, Construção assim nova, eu ficava de guarda lá à noite. E eu tava conversando com a moça, ela, uma moça daqui de Campinas. E aconteceu o seguinte, combinava de vir pra cá, ela não tava aqui, eu já tava dando aula em outro lugar, combinava de vir pra cá pra conhecer ela, né? E aí, sempre tinha um imprevisto. dava certo. Tá? Fulano ia faltar para pregar, e eu era um dos anciões, aí eu tinha que assumir lá. Aí na última vez aconteceu assim, foi umas 4 vezes. Na quarta vez aconteceu assim. O carro quebrou. Sempre um O carro empecilho. quebrou. Aí eu já tava orando, falando assim, que nem você tava falando. Mas eu tô achando que isso aqui Vai dar não vai certo. dar certo. Eu acho que Deus tá falando. Aí eu falei para ela sobre isso e tal, né? Meio brava, né, no caso, com certeza. Geralmente, Mas, bloqueia. mas eu percebi isso. Foi, não sei, a gente tem essa impressão, né? Sim, Então, mas você sabe, Pedro, que isso é até o cuidado de Deus nisso, né? Às vezes eu fico pensando, já pensou se você e eu, a gente tivesse envolvido com essas pessoas, talvez não teria sido a vontade de Deus, mas sim talvez a nossa vontade. E por isso que a gente tem que fazer a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Porque o que Deus coloca para nossa vida, como você mesmo disse, nada é por acaso, é porque é para o nosso bem, porque é o né? nosso bem. Mas Pedro, dando seguimento aqui no nosso bate-papo, Não, só um minuto. tá, Pera pode aí. falar. Ah, você quer contar mais? Desculpa aí. Pera aí, irmão, pera aí. Olha, rapaz, antes de vir pra cá, e quando nasce o bebê, você tem mais despesa. Ah, sim, claro. Novembro de 2022, ele nasceu. 21 de novembro.
Aí, o que acontece? A gente estava numa fase difícil, lembra? Que tive que gastar o dinheiro Lá que era para fazer o muro, né? do Então, eu muro, é. cheguei na casa, sem muro. Aí a mulher mesmo grávida, estava trabalhando, né? Eu também tinha o meu trabalho. Aí nasceu o bebê. Só que antes de nascer o bebê, precisava pra fazer um muro. Eu já tinha um empréstimo, entrei em outro empréstimo. Hum. E por quê que eu estava querendo muito o muro, né? Porque uma casa já tinha sido roubada lá perto, na rua de baixo. E lá, por ser um morro alto, tem um morro que eu rasguei inteiro, sabe? Depois fica plano e é alto. A galera da cidade, onde que eles iam soltar pipa? Lá. Lá. Tinha gente que de 7 quilômetros de distância ia lá soltar pipa. E Ó, a molecada, dali a pouco, tava passando no seu quintal ali, correndo atrás de pipa. Eu ficava louco da vida, eu ah, ficava não, isso louco aí da tira vida. muita privacidade, É, né? você sem quintal. Aí você fez um empréstimo, né? O vizinho do lateral fez. Da esquerda também fez. Um fez, falou, eu pago depois de você. O lateral fez do lado dele, né? Aí eu fiz um empréstimo fazer na frente e no fundo, aí eu mesmo fiz. Chamei um irmão lá pra ajudar no portão, na parte do portão. Portão, só um portão, 3 mil conto. Na época, né? Deve estar mais. Correr. Aí o que acontece? Você tá endividado. Novembro, dezembro, minha esposa tinha ido com o bebê lá pra conhecer o vô, tal, lá em Brasília. Eu fiquei. Trabalhando. Nas férias eu ia pra laranja, né? Colher laranja. As férias é trabalhar, né? É. Férias no meio do ano eu fui de servente. Quando eu vi mais ou menos como fazer, aí eu mesmo fiz o muro depois. Aí em dezembro eu tava na laranja, né? E dezembrão, aquele dezembro choveu. Choveu muito, muito, muito. Então já viu, né? Você não tá com aquele ritmo de laranja, é pesado, até pegar o ritmo demora um pouco, né? Você vem com o ombro machucado e tal, canseira. E aí aconteceu o seguinte, em junho eu tinha feito a prova de concurso aqui da Prefeitura de Campinas. Eu fiz a prova e tal, achei que fui bem, né? Fui bem, errei só 4, cara, 50 questão. E em julho, teve Conselho de Ancião, lá no NASP. Ah, tá. Eu encontrei lá o pastor Ítalo. Eu- O pastor Ítalo era do Londres na época. Eu nem conhecia Londres, não tinha nada. Falei, ô pastor, fui bem na prova lá da Prefeitura de Campinas, rapaz. Pô, ora pra mim aí que eu consegui entrar lá. Opa, vou orar sim. Vou orar e você vai cair no meu distrito. Porque no meu distrito, sabe? Precisa de ancião lá. Tá. Aí sai o resultado, né? Porque eu errei só 5, você pensa, fui bem, né? Mas aí saiu o resultado, minha posição 590 e pouco, era 80 vagas. Sabe quando se dá aquele banho de água fria? É Desanimei. horrível. A vida que segue, né? Na próxima eu tento de novo. Não Concurso, sabia que concurso é Campinas, assim, né? não sabia que Campinas, pela demanda, chama muita gente. Aí, De fora, então, vem muito. tava lá em dezembro, né? Trabalhando na laranja, chuva, desde cedo. De tarde, lá em cima das escadas, lá no pé de laranja, olhando para Deus, já tinha feito outras provas. Na época da Dilma Rousseff lá, que houve a crise no Brasil, Sei. e a crise hídrica também em São Paulo, tinha feito a prova em 2014, 2016 começou a chamar, o último concurso tinha chamado 40, eu era o nono dessa vez, nesse novo concurso, era o nono, Já era melhorou, né? certeza que ia chamar, né? Mas era 7 vagas. Chamou só Ah, 7. aí você torcendo pra uma desistência, né? Ninguém desistiu, porque tava na crise danada. Aí eu tô lá em 2022, em cima do pé de laranja lá, comecei a orar, Deus, todo ano está aqui. Não tiro nem férias. E Cansado, eu né? trabalhava de manhã, mas trabalhava à noite de guarda, para ter uma renda a mais, né, e tal. E tava naquela... Hoje eu sinto cansaço por causa disso aí. Ah, Se eu com pegar alguma certeza. coisa pesada, eu já fico cansado. Com Mas certeza. é Por resquício causa daquela minha vida lá. trabalho, né, demais. Aí eu orei, orei, orei. É possível, Senhor, todo ano é isso aqui, né? Tá, cheguei em casa, tudo. Tomei um banho, minha esposa estava em Brasília conversando com ela, tal. Acho que era 28 de dezembro. Dia 30 eu ia para lá, pra buscar ela, né? Passar o ano novo e buscar ela. Aí, né, janeirão, eu não ia ter dinheiro
para pagar todas as minhas contas de cartão de crédito, da casa, empréstimo, não ia ter dinheiro. Nossa, Nunca sujei o nome na vida. Sujei o nome na vida. Aí, cara, o que fazer? O dinheiro da laranja não era suficiente. Por mais que acabou 5 dias ganhou 1.500 conto, não dava. Aí, chegou o e-mail. Sua convocação está prevista para o dia 3 de janeiro de 2023. aí, cara. Aí eu Pensa, falei, nada. Eu olhei assim, vai mesmo, é posição 500 e pouco. Ah, acho que não é por isso. Deixei lá. Conversando com a esposa. Aí eu falei, mas peraí, um anexo. Eu anexo assim, eu vejo ali, professor, vaga não sei do que. Fala, tá vendo? Aí eu olhei, agente de educação infantil, que era o meu cargo, né? 490 e pouco. Opa, peraí. Aí fui passando, subindo, passando. subindo, subindo. Aí vi meu nome. Rapaz, eu vou ser convocado. Pensa aí. Aí eu lembrei da oração, né? Na Lembrei da oração do oração. Sérgio, lá no Laranjal. Eu lembrei da oração. Eu lembrei da oração, aí já mandei mensagem pra minha esposa, comecei a tremer. Nossa, amor, e agora? Cheio de dívida aqui, que a gente tem que fazer? O que a gente faz agora? Tem que pensar como é que a gente vai fazer, né? Resumindo, consegui vender o que eu tinha dado na casa. Aí acabei ficando sem a casa, né? Mas vendi, quitei todas as dívidas, vim pra cá começar tudo de novo. Tudo na época que eu mais precisava. Olha como que Deus cuida, né? Aí, cara, eu Né, não acredito em Pedro? coincidência. Não, com certeza Tem não. mais, tem mais de sonho aí, mas eu deixo pra uma próxima. É impressionante, Pedro, como Não, cara, é que impressionante. assim, são essas histórias, né, que a gente vê o quanto Deus, ele cuida de nós. Cuida. Cara, eu também, é que eu falo, né, Lenda? Eu falo sempre, falo, um dia eu vou contar minha história aqui no canal. Tem que ter umas 4 horas, pelo menos, aí. Olha, tanta coisa também que Deus já fez na minha vida, na vida do Edivaldo, já fez na sua vida também. Que Deus, ele cuida, ele mostra, ele não desampara o seu filho. Ele fez Não. uma promessa que ele não ia desamparar o seu filho. É as pessoas que seguem seus preceitos, seus caminhos. E eu fico pensando, né? A gente é tão falho, tão pecador, tão miserável. Às Miserável. vezes dá raiva da gente mesmo, né? Pode ter alguém aí que me conhece e fala: Ih, esse cara aí não presta. Eu falo, bem, eu sou pior do que isso aí que você pensa. Eu sou um pecador. Eu preciso de Cristo todos os dias. Mas Jesus é misericordioso demais. Aí tem Para hora fazer o que ele fez na minha vida, é misericórdia. é nessas horas que Deus faz pra gente um benefício e a gente olha pra nós e fala assim, eu olho pra mim e falo assim, nossa, eu não mereço isso. Mas se o amor de Deus ele é por todos, né? Então a gente só tem que Ah, eu agradecer todo a dia Deus. agradeço a Deus mesmo. Ô, Pedro, então você veio para Campinas e agora você trabalha concursado, né? Graças a Deus, está se reestruturando em Campinas. Campinas é uma cidade grande, né? De oportunidades, né? De muitas oportunidades, muitas pessoas. Claro que para você foi um pouco um choque de realidade, porque Sim. para quem vem numa cidade bem interior, eu conheço Aguaí. E quem vem para Campinas, cara, Campinas tem, acho que dá quantas Aguaí? É muitas agora. Muitas Aguaí, É né? muita agora. Mas olha, assim, então você estando aqui, aí agora você atua como professor e você também você estuda um pouco a mais, e vocês faz alguma mestrado, né, que você faz? Ah, não, é pós mesmo. É Pós-graduação em pós-graduação? arqueologia e patrimônio, e uma licenciatura em pedagogia, Pedagogia. e uma pós em educação infantil. Também estudo material do Rodrigo Silva e eventualmente posto umas coisas no YouTube aí, né? Ou seja, não para, né, Pedro? Não, não pode parar, né? E cuido do meu bebê. Cuido do bebê. Sabe que, você sabe que, gente, ó, eu falo assim, tem pessoas que, com todo respeito, as pessoas que entram em depressão, né? É claro que existem diversos tipos de depressão, mas tem pessoas que entram em depressão, coisas que, como eu posso falar assim, ah, minha vida é muito chata, minha vida é não sei o quê, aí acaba, né, ficando deprimido. Olha, quer ter uma vida longe de depressão, longe de tristeza, vai ter atividade. Olha, você já deu pra ver que você é um cara que tem muita atividade na vida.
Eu também tenho muita atividade, o Leda também tem. Isso faz com que a nossa mente ela fique 100% em movimento. Ah, tem um velho ditado, né, que diz, né? Mente vazia, né? Oficina do cão. Oficina do cão, oficina do diabo. E realmente, se você ficar aí, ó, não precisa ir muito. Se você ficar Se remoendo você ficar o remoendo o passado, passado, não, aí você já. Pronto. você não vive. Se você ficar no celular, ali, ó, só subir na tela também, chega uma hora que você tá vendo coisa que nem faz parte do seu Eu cunho falo por mim. espiritual. Eu falo por mim. No período que eu tava ali sozinho, né? 2014 até conhecer minha esposa em 2020, foi um tempo ali sozinho. Teve algumas tentativas, mas que não deram certo. Aí eu criei até um termo. Não Criou o tem a termo? TPM das mulheres? Tem. Pro adventista tem solteiro, né? Ou passando por uma fase difícil, tem a TPS. TPS. O É, que é a TPS? tensão pós-sábado. Acaba o sábado, aquela Você não tristeza, sabe não pra tem onde ninguém, vai. cara. Você não sabe pra onde vai, cara. Eu criei, rapaz, aí você olha pra internet, Facebook, todo mundo feliz, foto e E tal. você lá Você sem naquela, ninguém. rapaz do céu, aqui ali era ruim demais. Eu não vou nem comentar muito aqui, não, né? Não, Mas porque não. realmente é uma fase difícil, viu? Ô amor, obrigado, viu? Rapaz do céu. Acho que a minha tá nem na igreja mais, rapaz. Tava ruim a coisa, viu? Tava ruim. Não, mas você sabe que, assim, ó, pra quem conhece um pouco da minha história, né? Eu também já me separei, né? E fiquei um tempo sozinho. Mas, cara, graças a Deus, a maioria dos meus sábados, Pedro, eu não queria ficar sozinho, não, cara. É claro, né? Eu não ia ficar atrás de mulher, mas assim, eu pegar meus amigos, que é solteiro também, vamos sair. Ah, não tem dinheiro, eu pago pra você. Não tinha muito dinheiro, nunca tive muito dinheiro, mas eu pago pra você, vamos lá. E saía, sabe por quê? Realmente, você sozinho. Não, É é difícil, difícil. é Eu difícil. não vou dizer que eu não saí algumas vezes com os amigos ali, irmãos da igreja. Tinha alguns solteiros também lá. Aí eu A gente saía saía. direto, vixe, tava Só doido. que você tinha que voltar para casa. Aí acabava aí aqueles momentos ali. E como não tem muita adventista lá na região, né? Adventista solteira, então você tem que procurar onde? Em Brasília. Ô, É, Pedro, mas, Pedro, é muito bom o nosso bate-papo oh, aqui. Foi legal, uma legal. bênção nossa conversa aqui. É, eu confesso que foi uma das conversas mais descontraídas que a gente teve no canal, né, meu? Não, Isso é muito dá pra legal. melhorar ainda. Isso é muito legal. Mas vem cá, todo mundo tem um sonho. Qual é o seu sonho? Mas o meu sonho de infância era pequeno. Era. Queria ter uma casa minha. Aí. Uma casa minha. Naquele primeiro terreno que eu falei pra você, que tinha uma construção, tinha uma casa lá, dá pra morar. Só que eu não consegui ficar nela uns 6 meses morando, sabe? É, E a outra que saiu pra mim em 2021, que eu falei pra vocês, 22, na verdade, 22. Saiu em 22, desde abril ainda. Final do ano, pra vir pra cá, eu acabei concurso, vendendo. vem pra cá. Então, esse sonho eu não consegui completar ainda. Mas eu, É, é em nome de completar, Jesus, eu legal. estendi mais. Eu estendi mais. Eu tenho. Eu tenho um sonho de um canal do YouTube, e se Deus abençoar e alcançar mais pessoas, ajudar pessoas que precisam, teologando, porque na igreja recebe teologando, pessoas que estão estudando, fase difícil. Sim. Conseguir ajudar Não eles é fácil para com eles. uma mensalidade, alguma coisa assim, é um sonho assim que eu tenho. E através do canal, e o outro é o da casa aí. Sim. Da casa. Você mencionou sobre os teologando, cara, eu já conversei com muito pastor. Fico muito também. E a dificuldade que eles têm É muito para grande. manter a mensalidade, eles trabalham interno, e tem a família. Eu fico pensando o seguinte, já é difícil para alguns pastores que são solteiros. Imagina para os pastores que já vão casados fazer uma faculdade. É muito mais Não é difícil. fácil. É o poder de Deus mesmo cuidando e Cuidando deles. controlando ali Até a vida porque, deles. né, eles são pessoas escolhidas por Deus para levar a obra mais avante ainda, né? Para Avante, né? cuidar das ovelhas, liderar, treinar para a missão. Então, eles passam grandes dificuldades. Tem gente que pensa que vida de pastor é fácil. Aquele, mencionei aqui Conhece, o né? pastor Daniel, que no início me ajudou muito, que era um ancião da igreja, mas era um pastor jubilado. Ele falava para eu fazer teologia. Meus filhos na época eram todos pequenos, dependiam de mim. Então, não fiz por isso. Eu fiz por isso e também pela dificuldade que é. Não é fácil.
Você tem que ter muita inteligência emocional. Talvez hoje eu estaria mais preparado. Na época eu não tinha estrutura Ah, não emocional é. para lidar com isso. Mas o sonho que eu tenho, basicamente, Por isso que Deus ele vai mudando nosso caráter, vai forjando a nossa vida de uma forma que, quando chega em momentos como esse, a gente tem uma estrutura tem mais mental, estrutura. né, espiritual para suportar algumas questões Ah, já aí. falando em sonho aí, pessoal, galera. Quando a minha esposa veio, a gente mencionou, tem escola adventista lá perto, você pode estudar no Mogi Guaçu, quem sabe você pode trabalhar lá, né, e tal. Agora a gente veio pra cá. Aonde minha esposa trabalha? Onde minha esposa trabalha? Colégio Adventista? Colégio Adventista. Amém. Colégio Adventista. Deus realiza sonhos e eu falei desses sonhos ali que eu tenho, mas cada dia eu vejo o sonho de Deus se realizando na minha vida. Então eu louvo a Deus por isso e espero que alguém que esteja assistindo nós agora, nesse momento, né, ou em outro momento, que ele possa crer nos planos de Deus para a vida dele, nos sonhos Amém. que Deus tem para ele e se alegrar, porque Deus realiza sonhos, Deus opera coisas grandiosas que a gente não merece, e mais Deus opera milagres. Pedro, amém. Eh, Amém. eu gostaria nesse momento de te propor para você, não sei se eu cheguei a te falar isso, mas eu faço isso com todos os meus convidados, que você não vai ser diferente. Eu gostaria que você olhasse para sua câmera e você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que precisa aceitar Jesus. Ok. Quero ler um texto aqui, Palavra de Deus. Filipenses 1:6, que diz: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Eu também estou convencido que Deus há de completar uma obra na minha vida, se eu assim o permitir. Se eu dar espaço para o Espírito Santo trabalhar em minha vida. Nós temos uma jornada nessa terra. Eu não sei até quando eu estarei com vida, com saúde mental, emocional, física, para continuar nos caminhos do Senhor, testemunhando, trabalhando na obra do Senhor. E o que Deus fez na minha vida, Deus pode fazer muito mais na vida de outras pessoas, se elas abrirem a porta. Na sua vida que está me vendo nesse momento. Deus é o Deus que abre portas para o desempregado, cura doenças físicas, cura doenças emocionais. É Deus quem dá sabedoria. Eu não sei nem falar direito. Eu não falo bem. E antes eu falava mais, eu falava pior ainda. Mas Deus vai capacitando. Deus vai dando oportunidades para a gente utilizar, talvez, o dom que Ele quer que a gente tenha, ou que Ele deu para a gente. Então, meu amigo, eu digo para você, com plena experiência de causa, aceite Jesus como Salvador pessoal. Procure uma igreja adventista. Procure uma igreja. Chega no ancião lá, pede estudo bíblico. Depois que você aprender, comece a ensinar outros, que é aí que a gente aprende de verdade. E Deus vai operar milagres, vai abrir portas. Tem gente que acha que milagre não existe. Tem gente que acha que isso é conversa fiada. Mas é real. Eu vi acontecer. Eu, vai, eu sonhei com coisas e aconteceu no dia seguinte. Sonhei. Não sei os propósitos, eu não sou Daniel nem José. Não sei interpretar também. Mas eu já vi coisas que Deus mostrou e aconteceu. E eu sei que Deus opera milagres. Eu sei em quem tenho crido. E para o telespectador, para a pessoa que assiste nesse momento, aceite a Jesus, porque quando eu aceitei em 2012, embora houve grandes dificuldades, posso dizer com plena certeza, foi a melhor decisão da minha vida. Eu tento falar para meus filhos, adolescentes que estão numa fase difícil, tento mostrar para eles, mas a vida é essa, foi a melhor decisão da minha vida. Não consigo entender alguém que nasceu na igreja e depois sai. Como eu vim de fora e conheço lá fora como é, sei que não vai levar a nada, não vai trazer benefício nenhum. Tudo ali é passageiro. Toda a alegria que tem no mundo fora de Cristo, não é de Cristo, tudo ali é passageiro. Porque quando acaba, vem um vazio
Só Deus pode preencher. Verdade. E eu falo para você, vá até Jesus que ele pode preencher o vazio que tem no seu coração nesse momento. Jesus pode preencher, pode te capacitar, pode te ajudar, pode abrir as portas, pode, olha, com plena certeza te fazer uma pessoa melhor. Amém. Amém. Obrigado, Pedro, tá, por ter estado aqui conosco. Foi um grande prazer receber você aqui no nosso O prazer canal, foi meu. ouvir sua história. Confesso que foi muito legal, tá, conversar com você, ter esse bate-papo, conhecer um pouco da sua história. Mas antes, Pedro, da gente encerrar nosso vídeo, eu gostaria que você mandasse alguns abraços para quem você quiser e depois você deixa aí o nome das suas redes sociais para o pessoal te seguir. Ok, quero mandar um abraço especial, primeiramente, o pastor Daniel, pastor, o seu filho Lito. Mandar um abraço para o meu amigo Edward, da igreja de Aguaí. E aqui eu estendo Aguaí, São José, Rodrigo, a irmã Cidinha, Juninho, outro Juninho, Jonas, o outro José, com Pedro, o outro Pedro. Todos eles ali foram fundamentais. Rodrigo, esposa, os demais familiares. Todos os irmãos de Aguaí. Eu tenho eles no meu coração porque eu sou fruto daquela igreja, né? Nasci naquela igreja, fui batizado naquela igreja. Quando eu casei, eles deram presentes para mim. Esposa, Olha que legal, hein? Muntamar, os irmãos lá, todos eles. Eu posso ter esquecido alguém aqui, mas todos eles estão no meu coração. Então, eu Carinho que mando um tinha por abraço, você, um né? carinho muito especial para eles. Quando Deus me abençoar, eu quero abençoar aquela igreja lá. Carinho Um que eles sonho, tinham um por carinho você, muito né? grande por eles. E mando um abraço também ao pastor Gabriel, que passou lá, primeiro distrito dele. Como que trabalhou aquele homem? 11 da noite, a gente tava na rua, nas últimas visitas ali. Hum. O pastor Ítalo também. E acho que eu não mencionei, né? Porque quando eu vim para Guaí, eu caí no distrito dele conforme ele falou que ia orar. Pastor Ítalo. Manda um abraço também ao meu amigo Eltinho. Eltinho não é da igreja adventista, mas ele está indo na igreja evangélica. Está lendo a Bíblia, está aprendendo mais da Bíblia. Manda um abraço para ele. Manda um abraço também para minha mãe, meu pai, meus irmãos, familiares também lá em Brasília, na Paraíba também. Tia Tindô, tia Vera, tia Ana Maria, meus primos lá da Paraíba. Manda um abraço especial também pro meu sogro, minha sogra na Brasília, meu primo Francisco, Mogi Guaçu, meu cunhado Alex. Sempre que eu vou em Aguaí, eu durmo lá com eles, lá na casa deles. É. A minha mãe não tem espaço, né? Tô com minha irmã. Meu sobrinho Gui, que joga no Sub-15 do Guaçuano aí, tá fera aí, até puxou pro tio. Puxou pro tio aqui. Gosta de futebol. Puxou pro tio aí. Então, manda abraço geral aí pra todo mundo. Obrigado aí. Também a igreja do Amém. Metonópolis, que me recebeu aqui com muito carinho. A igreja do Cosmos também. Distrito do Londres, pessoal muito legal. Os amigos também da igreja do Campos Elíseos. Sim, pessoal Também fui bacana pregar também lá. lá. Que pessoal, gente boa demais. Conheço uma galera lá, muito Manda bom. abraço aqui. Jovens de lá também. Em especial também o Metonópolis aqui, o Novo Mundo. Recepção que aquele pessoal deu, Sul América ali. Lenda de lá, né? Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado mesmo, gente. Sem a igreja, né? Sim, Sem a igreja não seria ninguém. com certeza. Falar em Campos Elíseos, né? É um cara que tá vindo para vir aqui. Ele não deu para ele vir o ano passado, mas esse ano ele vem. É o Rafa. Rafa, que ele é do grupo J Arts. Ele é o líder lá, né? Um dos líderes Benção lá. pura. Cara, gente boa pra caramba lá. Colega meu aí vai vir pra cá um dia aí. Estamos conversando. Bom, Pedro, deixa suas redes sociais pro pessoal te seguir. Você? Aí, já acabei me esquecendo. Falei demais, me empolguei, né? Você viu aí, Leandro? A rede social é o seguinte: o YouTube, Pedro Henrique Oficial. E o Instagram também, Pedro Henrique Oficial. E o TikTok, Pedro Henrique Oficial. Se você aparecer no YouTube lá, colocar na busca, vai aparecer. Se você escrever Pedro Henrique, vai aparecer lá. Você vê um cara todo sério, de terno, assim, braço cruzado, você vai ver que é o Pedro. É verdade. Com esse terno aqui preto. Amém. Pedro, então mais uma vez, muito obrigado, tá, por você estar aqui com a gente.
E você que está até aqui, que acompanha nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não curtiu, já está em tempo de você curtir. Se você é parente do Pedro, curte agora, porque ele vai ver. Eu vou falar para ele. Manda nos comentários. Ô tio, primo, né? Manda um abraço para ele nos comentários aí, que depois ele vai ver lá, tá bom? E se você também gostou do nosso conteúdo, compartilha para quem você quer, né? Um parente, uma família, um amigo também. Vamos deixar, Pedro, todas as suas redes sociais na descrição para você também poder seguir o Pedro lá, tanto em TikTok, YouTube e no Instagram também. E não se esqueça de também se inscrever nos nossos outros plataformas, TikTok, o Instagram. E se você não é inscrito aqui, esse é o momento de você também fazer agora, nesse momento. Obrigado mais uma vez por você ter acompanhado a gente até aqui. Obrigado, Lenda. Obrigado ao nosso amigo Edivaldo, famoso Lenda. Participa lá dos grupos. Deus abençoe você. Obrigado, Pedro. E que Deus abençoe a todos. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais.